Olá, meu nome é Roger Menezes. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Sobrenatural. E neste vídeo estarei contando mais uma história sobre lobisomens. Mas antes, vamos ao anúncio dos produtos patrocinadores deste canal. Tem um link aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo que dá acesso ao e-book grátis Lobisomem, Casos Verídicos, que conta relatos da aparição desse monstro nos estados do Ceará, Pernambuco e Bahia. Tem outro link que dá acesso a Lobisomem, o livro dos licantropos. São mais de 100 páginas contando relatos da aparição desse monstro em várias áreas do planeta, bem como falando sobre a diferença entre a licantropia mística e científica. Lobisomem, o livro dos licantropos. E por falar em lobisomem, apresento o livro dos monstros, que assim como Lobisomem, o livro dos licantropos, o livro dos monstros é um manual de criptozoologia que dá direito a certificado de conclusão. Apresento o mais recente lançamento do canal Sobrenatural, Lobisomem, Casos Reais, que conta sobre a aparição dessa criatura nos 23 estados do Brasil. Lobisomem, Casos Reais, tem 126 páginas. Vale a pena conferir e adquirir. Então, vamos à história de hoje, que inclusive essa história se encontra na minha apostila Lobisomem, o livro dos licantropos. Veja bem, a história, eu vou procurar resumir aqui. A história é de um pai de família que certa vez saiu em viagem no seu carro, saiu em viagem para visitar o seu pai e a sua mãe. Ele foi sozinho, ele não levou nem a esposa e nem os filhos, ele foi só, ok? A viagem era longa e ele foi de carro. Bom, ele fez todo o trajeto, chegou na casa dos pais dele, foi bem recebido e passou, se eu não me engano, foi 2 ou 3 dias. Lá, ele ficou sabendo que naquelas redondezas estava aparecendo uma estranha criatura, um estranho ser, certo? Que as pessoas diziam que era meio homem, meio cachorro, ou meio homem, meio lobo. Bom, ele não deu crédito à história. E, como eu já disse, permaneceu durante 2 ou 3 dias com seus pais. Porém, ele recebeu o comunicado de que a sua esposa se encontrava doente e estava com dificuldades de cuidar dos filhos. O que foi que ele fez? Ele vai para o carro, né, se despede dos pais e vai para o carro e, enfim, ele ia passar mais tempo, mas ele acaba, digamos assim, interrompendo o lazer com os pais por conta da saúde da mulher dele. Se eu não me engano, o motivo foi esse. Aí ele vai. Ele pega a estrada novamente e volta para casa. Só que o carro dele começou a dar problemas mecânicos e ele sentiu que não ia chegar no destino dele no horário ou no tempo que ele tinha calculado. Então ele para num posto de gasolina, certo? Era num posto de gasolina. Ele já é à noite, então os mecânicos não estão. Ele deixa lá o carro e vai dormir no posto. Ele aluga um quartinho que tinha lá, era um quarto pequeno, uma kitnet, e ele passa a noite lá. Só que antes dele dormir, ele fica conversando com o vigia, fica conversando com os motoristas, como eu já disse, enfim, com as pessoas que estavam ali à noite, para passar a noite. Então,
Em um determinado momento, o vigia do local, ele se aproxima dele e de um caminhoneiro. Ele estava conversando com um caminhoneiro e o sujeito ele passa apavorado e fazendo esse sinal aqui de silêncio. Aí o nosso protagonista da história faz assim, pergunta: o que está acontecendo? Aí ele aponta como se fosse para baixo do caminhão. Então ele e o motorista, assim como o vigia, eles se abaixam e ficam olhando para o outro lado, né? Para o local que ficava do outro lado do caminhão, mas eles olham por baixo. Gente, nesse exato momento, eles veem pernas de cachorro. Era como se fossem pernas de cachorro gigantescas. A criatura devia ter no mínimo, pelo tamanho da perna, ela devia ter no mínimo 2 metros de altura. No mínimo. Só tinha as pernas de cachorro. Ele estava andando de forma bípede. Ele estava andando. Então eles fizeram isso. O lobisomem, ele veio andando e ia fazer a curva para se encontrar com eles. À medida que o lobisomem ia fazendo a curva para se encontrar com o motorista, o vigia e o nosso protagonista dessa história, eles também iam fazendo um movimento contrário. Quando o lobisomem chegou aqui, eles já estavam do outro lado e todos correram para se resguardar. O motorista fugiu junto com o vigia, o motorista fugiu junto com o vigia, e o nosso protagonista da história, ele foi para o quartinho dele. E todos ficaram observando pelas suas janelas. Estava muito escuro, mas dava para ver que era um monstro, metade cão, metade humano. A criatura estava andando de um lado para outro à procura de vítima, quando de repente surge um caminhão da estrada com os faróis altos e ilumina a criatura. A criatura, quando vê a aproximação do caminhão e é iluminada pelas luzes dos faróis, ele vai para a posição quadrúpede e corre em direção à mata e desaparece. Bom, essa é a história. Faz muito tempo que eu escrevi essa história, digitei e coloquei na apostila. Eu acho que eu contei a história toda. Eu acho que a história gira em torno dessa narrativa mesmo. Espero que tenham gostado. Gente, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.